tarde, meio-dia, acho que já é quase boa tarde. Seja bem-vindo, bem-vinda, você que está aqui no Insta e você que está aqui no Facebook. Muito bem-vindo, muito bem-vinda para a nossa conversa de toda sexta-feira, sempre com um convidado. Eu vou começar, como sempre, me apresentando. Eu sou a Carolina Salles e tenho a formação em psicologia, em coaching, e eu especialmente ajudo mulheres. E hoje, que é o nosso dia, o dia delas, nosso dia, nós estamos aqui, nós estamos aqui para falar de um assunto que é bem bacana para a mulherada, porque a mulherada adora rejuvenescer, vai amar. E antes disso, eu quero dar os parabéns para você, mulher, que eventualmente vive na sua vida, não só eventualmente, mas todos os dias, vive na sua vida uma série de papéis, uma série de desafios, e especialmente para você que todos os dias desenvolve habilidades e capacidades para lidar com os desequilíbrios, com esses desafios, com as demandas da vida. Nós sabemos que nós, mulheres, vivenciamos diversos papéis. Hoje, inclusive, o dia desta comemoração ele é feito para que possamos nos lembrar de um movimento que começou lá no final do século XIX, de uma luta pela igualdade entre homens e mulheres, igualdade dos direitos sociais, políticos, financeiros, trabalhistas, e essa luta ela vem acontecendo até hoje, e nós galgamos muitos espaços, né? Conquistamos muitos espaços, e o que a gente vive hoje estamos ocupando todos esses espaços, agora ficou um tanto puxado dar conta de todos eles, né? Nós conquistamos, e agora o que a gente faz com todas essas conquistas? E aí o meu trabalho vem muito nesse sentido, né? No sentido de ajudar você, mulher, a lidar com essas conquistas todas, com esses papéis todos, com as demandas todas que você tem, sem que para isso você fique numa cobrança enorme, numa sensação de não dar conta das coisas, e o que gera muitas vezes ansiedade, angústia. Eu vejo aqui no consultório muitas mulheres que vêm para o consultório com questões, querendo ser a melhor mãe, a melhor profissional, querendo conciliar da melhor maneira todas as coisas, e fica muitas vezes com a sensação de impotência, ou de incompetência, ou de culpa. E eu ajudo você, mulher, a justamente sair desse papel, porque eu acredito que nós, mulheres, podemos vivenciar todos esses papéis, porque nós merecemos e podemos vivenciar todos esses papéis com tanto mais de leveza, com tanto mais de felicidade e de aproveitamento de cada um desses papéis que a gente vivencia. Então, é isso que especialmente eu faço aqui no consultório. Você que me acompanha aí sabe, a gente fala bastante desse assunto. E hoje, então, eu estou aqui com uma convidada muito querida, que, claro, é uma convidada mulher no dia de hoje, não é? Para falar sobre o quê? Sobre um assunto que mulher adora, que é a gente cuidar da nossa aparência, da nossa beleza, a gente se sentir mais jovem, mais viva. Então, eu estou aqui com a fonoaudióloga Alessandra, que vai contar pra gente como é que a fonoaudiologia pode contribuir com o rejuvenescimento da nossa face. Sabe, quando a Ale me contou isso, eu falei, mas Ale, o que tem a ver? Como assim, né? Eu fiquei bem surpresa e bastante curiosa mesmo, como que isso funciona. Então eu falei, Ale, vamos fazer uma live sobre esse assunto? Vamos contar para a mulherada como é que isso funciona? Então é por isso que ela está aqui hoje, e eu quero dar as boas-vindas. Muito obrigada. Obrigada por você ter vindo, Ale. Obrigada por você ter cedido aí um horário na sua agenda para vir conversar aqui com a gente sobre esse assunto. Um prazer. E eu gostaria que você, por favor, se apresentasse, dissesse um pouco, contasse para a gente um pouco aí de como é a sua prática, e aí a gente entra no nosso assunto. Pode ser? Pode sim. Então vamos lá. Bom dia, boa tarde, né? Eu sou a Alessandra Amaral, sou fonoaudióloga, estou formada há 20 anos e atuo na área clínica desde então. E de um tempo para cá resolvi ingressar um pouco nessa parte da fonoaudiologia estética,
Fui me aperfeiçoando, me aprimorando, é uma área inovadora, né, diferente, curiosa, e que traz benefícios de uma forma natural, não invasiva, onde mulheres e homens também podem aproveitar para prevenir, né, futuras rugas de expressão, vincos, a famosa papada, né, pé de galinha. Dá para prevenir tudo isso? Tudo isso, bigode chinês. E também dá para a gente amenizar, né, de uma forma bem caseira, aprendendo hábitos, desenvolvendo diferentes maneiras. Nesse sentido. Caseira porque a gente pode fazer em casa. Fazer em casa, exatamente. São exercícios que a gente aprende. Isso, são diversos movimentos, alongamentos, né? E a gente vai mexendo em toda a parte muscular e funcional, tá? Através de movimentos externos e de mudanças de padrões internos, e a gente vai ter automaticamente uma repercussão aí de uma face mais harmoniosa, mais simétrica, mais bonita, né? E mais jovem, que eu acho que é o que todo mundo quer. Sim, agora é uma área nova, realmente. Ou não, é uma área que tem há muito tempo. Porque eu mesma, eu particularmente, nunca tinha ouvido falar da fonoaudiologia estética. Ela já existia, ela já acontecia, ela já é de muito tempo, ela é uma coisa mais recente. Então, não, ela é mais recente. A fonoaudiologia está no Brasil desde a década de 80, mais ou menos. Nossa, né? Pouquíssimo tempo. Ela é uma profissão recém-regulamentada, né? Desde a época de 80. Antes tinham foniatras e tal, e aí isso veio que mudando para cá. E a área da fonoaudiologia estética, ela está aqui... Tem gente que está na área há 20 anos, mas ela está realmente difundida coisa de uns 10 anos para cá, mais ou menos. É bem recente. É bem recente. Aí tem muita gente que não conhece, porque tem muito pouco profissional que trabalha com isso. Né? É mesmo? Porque geralmente a fono é mais para a área clínica, hospitalar, educacional. Exato, né? exato. Então a parte estética e quando a gente fala de fono, para a maior parte das pessoas acaba passando, a gente acaba fazendo uma associação que é para criança, que é a fala, né? E não, né? Porque também para a vida adulta ela é fundamental para melhorar a dicção, para falar em público, para quando tem alguma doença, eventualmente, né? Que a Ali me contou que ela também tem uma experiência com isso, com pacientes se recuperando de cirurgias, né? Então, quer dizer, a fono também é muito utilizada nesse momento. Agora, para a estética, é realmente algo novo, porque hoje a gente sabe a quantidade de intervenções estéticas que tem, porque por diversos profissionais, exato, ainda porque assim, eu acho que a gente vive mesmo essa era, né? Eu estava falando aqui no começo do nosso vídeo, que a gente vive uma era em que a mulher, ela precisa dar conta de muitas questões, e uma das questões é a de se manter também bonita. Não basta ser saudável e ainda mãe profissional, esposa, dona de casa, filha. Não, ainda também tem que estar bonita. É complexo, é bastante demandador cuidar de tudo isso. Muitas facetas, São muitas facetas. Agora, que bom que a gente vive numa era em que isso é fácil, ou está facilitado. A gente tem acesso a isso, né? E aí, assim, a fono, especificamente, que tipo de exercícios, que tipo de técnica, ou o que exatamente ela vai fazer, né? Ela vai ajudar o que na nossa face? Como é que isso funciona? Existe uma área dentro da fonoaudiologia que chama-se motricidade orofacial. Tá? O que é isso? Então, o que é isso? Isso é uma área específica da fonoaudiologia, onde a gente trabalha com toda a parte muscular, de lábio, de língua, de bochecha, tá? Para a gente fazer uma adequação e um aprimoramento dessa parte muscular, interna e externa. Tá? Sim, e assim, a gente precisa pensar que aqui é músculo. Tudo músculo, tá? Então, lábio é músculo, bochecha é músculo, língua é músculo. E esses músculos, eles são super importantes
para manutenção externa e para manutenção interna. Então, eu preciso ter uma harmonia entre todos esses músculos. Sim. E eu preciso ter um bom funcionamento, uma boa coordenação, um bom movimento, para que a gente possa ter as funções adequadas e dentro da normalidade, assim como também ter uma fala, uma boa fala, tá? Sim. O que são funções? Funções são características do nosso compor, cabeça e pescoço, que diz respeito a toda a parte de respiração, de sucção, de mastigação e de deglutição, que é o ato de engolir. Tá? Então, assim, vou dar exemplos. Dependendo de como a gente faz determinadas mímicas faciais, tá? Essas expressões isso. De brava, de triste, de feliz. Exatamente. Assim. Então, a gente mexe com toda a nossa parte muscular. Tá? E se a gente é muito expressiva, a minha dermato me fala sempre assim, que eu sou muito expressiva. Meu botox dura pouco, gente. Eu tenho que gravar com muita frequência. Eu falo assim, mas você sorri demais, fala demais, expressa demais. E aí a gente, né, vai fazendo diversos movimentos. E assim, esses movimentos repetidos e ao longo do tempo, ele vai marcando, ele vai vincando. Porque aqui, assim, no bigode chinês, ele é muito estressante. Dependendo de como a gente faz um movimento mesmo aqui na nossa face, ele vai ficando cada vez mais presente. O bigode chinês, o famoso pé de galinha e os vincos de expressão de testa são os mais corriqueiros. Sim. Tá? E assim, todos nós vamos ter, de algum modo. Sim, né? sim. Envelhecer faz bem, né? E a gente tem que envelhecer, faz parte. Mas agora, se a gente puder fazer isso de uma forma saudável e prolongar um pouquinho mais e aprender como é que a gente pode, nós mesmos, termos mudanças de padrões, né? Para que a gente consiga favorecer e prolongar isso, aí eu acho que vale muito a pena, né? Muito a pena, muito a pena. Não, e especialmente porque assim, né, se a gente pensa, você estava agora há pouco falando, é tudo músculo, né? Sim. E a gente sabe, porque nos é dito, que é importante a gente evitar o sedentarismo. Por quê? Porque todos os nossos músculos precisam ser trabalhados, porque isso melhora a nossa função cardiovascular, melhora a nossa saúde geral. E a gente vai ter mais força, o nosso corpo vai estar, a gente tem mais possibilidade de ficar ereto e não ter problemas na coluna, por exemplo. Então, uma série de benefícios vem pra gente quando a gente trabalha com o nosso músculo do corpo. E aí, o nosso músculo da face é a mesma coisa. A mesma coisa, exatamente, é o que eu falo, né? Você não vai pra academia para se exercitar e para ficar fortalecida, né? Exato. Corporalmente. Na face é a mesma coisa. Então, os movimentos e os alongamentos que você vai fazendo na face, você vai fortificando essa musculatura. Quanto mais flácida a nossa musculatura tiver, mais propensão a vincos de expressão, rugas, assimetria facial, né? Hipotonia, quer dizer, aquele aspecto cansado, caído, acontece muito mais facilmente. Pessoa que malha muito também tem um pouco, né? Pessoa que faz exercício muito aeróbico. Ou então de alto impacto. De alto impacto, né? Isso. Sim, também. Porque fumantes, né? E é legal falar também que, assim, a parte da fonoaudiologia estética, ela pode contribuir e auxiliar os processos de emagrecimento. Como? De que maneira? Então. Aí a gente vai ficando assim mais interessada. Então, não tem uma questão nutricional, óbvio, né? Isso a gente deixa para as nutricionistas e para os nutrólogos. Mas assim, o comer é muito importante. E o como comer é muito importante. Sim. Né? Não só o que comer, Sim. que também é extremamente importante, mas o como comer. Então, o mastigar corretamente, né? O tempo de mastigação, o número de vezes, de qual lado você mastiga, e também a deglutição, né? Que movimento que você faz para deglutir, aonde que os seus músculos estão posicionados. Isso é super importante para você manter uma estrutura bonita, fortalecida, né? E isso acaba auxiliando nos processos de emagrecimento. Então tem gente que come muito rápido, tem gente que não mastiga, tem gente que engole a comida. E aí não adianta você, não é que não adianta, mas assim, fica mais difícil você ter um padrão saudável, nutricional, né? E não desenvolver esses hábitos também saudáveis de como fazer
isso que você está dizendo é muito interessante, porque ao observar, estou imaginando que ao treinar, ao perceber, ao fazer esses exercícios, isso, uma coisa que é muito solicitada, provavelmente, é a consciência corporal. Sim. Porque a gente, quando mastiga de um jeito inadequado, ou come sem perceber, e aí acaba comendo muito mais, Exato. ou até a gente tem expressões faciais que a gente não percebe, não tem a consciência de que está tendo essas expressões, isso está, a gente está um pouquinho distante da gente mesmo, um pouquinho distante de uma parte nossa, que é o nosso próprio corpo. E quanto mais a gente tem percepção a respeito do nosso corpo, mais a gente pode se beneficiar em muitos aspectos, né? Especialmente nos nossos aspectos emocionais, mas nos nossos aspectos físicos, nas nossas funções fisiológicas, seja de respiração, seja de deglutição, seja de emagrecimento, para qualquer aspecto, né? Então é interessante isso que você está dizendo, porque eu imagino que esses exercícios também colaborem com uma maior consciência corporal. Muito. Né? E hoje a gente vem falando muito do mindfulness, né? Que está em alta, muito em alta, que é especialmente você estar presente naquele momento sentindo. Então, se você vai comer um alimento, você sentir o sabor, o cheiro, a textura, realmente você estar ali presente. Então, se você pode estar presente em relação ao alimento e em relação ao seu próprio corpo, né, o seu estado de presença aumenta muito. E eu costumo sempre dizer que estado de presença, ele é talvez o medicamento mais poderoso que a gente pode ter para reduzir a ansiedade, né? Como a gente vinha dizendo no começo, né? Nós mulheres queremos dar conta de tantas coisas e é muito comum gerar essa situação gerar ansiedade, e ficamos aí num estado de ansiedade que é pouco produtivo, obviamente, mas que a gente nem percebe quando vê já está ali. E aí, quando a gente vem com esse estado de presença, quando a gente observa o alimento, o jeito de mastigar, muda até o paladar. Eu imagino. Muda até o paladar, porque é o que você falou, você está ali presente, então você está concentrada, né? O seu foco é aquele momento da alimentação. Então, o que você está comendo, né? O paladar disso, aonde que você coloca isso para ter um movimento mastigatório satisfatório. Então, isso é muito importante. E uma coisa que é legal a gente falar também, nesse processo todo de manutenção muscular, é a parte da consistência dos alimentos, né? Então tem muita gente que tem uma alimentação mais pastosa, né? Tem gente que não gosta muito de mastigar, então ou então alimentos mais, não pastoso, mas mais molinhos, né? Sim, como por exemplo, miolo de pão. Miolo de pão, um hambúrguer, né? Algumas coisas nessa consistência, mais sopa, mais purê, mais soufflé. Não que isso não possa, e não que isso não seja gostoso, claro que sim. Sim, né? sim. Mas assim, vale a pena destacar a importância da mastigação sólida, né? No sentido de você realmente proporcionar para a sua musculatura esses movimentos mastigatórios. Eu preciso né, desse movimento todo, para quê? Para fazer isso acontecer e fortificar a minha musculatura. E uma coisa também que é super importante a gente lembrar aqui é a tal da simetria facial, né? Deixa eu só fazer uma pergunta antes, até pra gente entender o que é alimento mais sólido. É a carne? O que é? Só pra gente dar carne, um legume cru, né? Frutas, uma cenoura, né? Que a gente tem que mastigar. A gente tem que mastigar. Aquilo ali precisa de um tempo na nossa boca, né? E é importante também lembrar que assim, essa mastigação não pode ser 2 mastigadas e já vamos engolir. E isso faz diferença na nossa musculatura, quer dizer, mastigar mais tempo, alimentos que são mais consistentes, isso faz uma diferença para a gente treinar aqui a nossa musculatura. Muito. E treinando essa musculatura, a gente vai ter um tônus aqui mais fortalecido, e isso significa também que a gente prolonga os vincos de expressão, por exemplo. Legal. Então, olha que coisa simples, né? Mastigação. A gente começar a prestar mais atenção na mastigação já é um
um aspecto que começa a fazer que já diferença. favorece. E já favorece. Sim. Outro aspecto que é bem legal também, que a gente precisa prestar atenção, é na deglutição. Então, quando a gente engole, a língua ela tem um caminho a percorrer, né? Ela tem um movimento a ser feito, que ele tem que ser coordenado de uma forma adequada. Tá. Quanto mais a gente deglute de forma errada, com a língua mal posicionada, maior é o nosso papo. Né? Então não pode esquecer que a língua, ela cuida de toda essa parte da famosa e temida papada. Então, de acordo com o movimento que a gente faz ao deglutir, a gente não pode esquecer que a gente deglute em média 2.000 vezes ao dia. Uau, 2.000 vezes ao dia. Porque a gente não deglute só comida, a gente deglute saliva, a gente deglute líquidos, a gente deglute o tempo inteiro, inclusive quando nós estamos dormindo. Né? Então, a deglutição está presente o tempo inteiro. E se eu faço essa deglutição errada o tempo inteiro, quer dizer, maior a minha chance de desenvolver. Agora, para eu saber se a minha deglutição, se a minha movimentação da língua é adequada ou não, aí eu preciso fazer a avaliação como fono. Uma avaliação como fono. Ok. Agora, tem algum sinal que acontece e que eu falo assim, nossa, eu acho que tem alguma coisa estranha aqui. Tem alguma coisa ou a gente nem percebe? Não, percebe. Uma coisa que, por exemplo, que a gente pode perceber é a hora que a gente vai engolir, se essa língua vem para frente. Né? Então, se a gente percebe que a língua vem para frente e toca no dente, a gente percebe que tem algo errado. Porque é só a gente pensar, olha que a gente colocou o alimento na boca, a gente vai mastigar, vai formar o bolo alimentar. Para onde a gente tem que levar esse bolo? Para cá. Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que trazer para trás. Sim. Certo? Para ele poder ser deglutido e fazer o caminho dele. A partir do momento que eu estou engolindo e essa língua ela vem para frente, ela toca o meu dente, eu estou fazendo o caminho errado. É como se eu estivesse devolvendo o alimento. Então, isso também é um jeito fácil de perceber, né? Puxa, me olhei no espelho, então nem preciso me olhar no espelho, mas tive essa autopercepção, vale a pena procurar uma fono para ver o que precisa reorganizar para ficar adequado. Para ficar adequado, porque isso a longo prazo, entre outras questões que podem acontecer, tem essa questão aqui aumentar a questão estética. Que interessante isso, né? De novo, autopercepção, né? Perceber o próprio corpo. Sim. Né? Assim, é realmente consciência corporal. E é engraçado que quando o paciente chega e eu dou alguma coisa para ele mastigar e peço para ele perceber como ele está mastigando, eles não têm ideia, a maioria deles, porque é um ato tão automático, né? E sistemático, que você faz aquilo sem percepção. Você faz o tempo todo. O tempo inteiro. Que você não percebe. Aí eles falam, nossa, mas eu mastigava desse jeito? Nossa, mas eu só uso um lado? Nossa, e aí você começa a ter essa percepção, e aí você aprende o que você tem que fazer, o que é muito legal, porque aí também você leva isso pro resto da vida. Né? Muito legal, muito bacana. Eu vou aproveitar então o gancho para dizer o seguinte, né? Olha como a mastigação, ela é importante e fundamental para o seu rejuvenescimento, para a manutenção aqui estética, ao mesmo tempo em que também mantém os seus aspectos emocionais. Por quê? Qual que é a relação? Aquilo que eu estava dizendo antes, quando você observa mais a sua mastigação, o movimento da sua língua, de que lado você mastiga, quanto tempo você fica com aquele alimento na boca, ao fazer isso, a sua consciência corporal. E mais do que isso, você fica no estado de presença, do aqui, agora. E no aqui, agora, inexiste a ansiedade, porque eu estou aqui observando e colocando toda a minha atenção num ato que está acontecendo neste instante. E todas as vezes que eu estou neste instante, eu deixo de estar na ansiedade. Então, olha que coisa bacana, você pode fazer ao começar a ter essa observação, você tanto vai cuidar da sua estética, como cuidar do seu aspecto emocional ao mesmo tempo. Ao mesmo tempo. E outra ainda, eu acho que você fica mais satisfeito, né, a hora que você se alimenta, comendo menos, porque você está comendo de uma forma correta. Então, aquela coisa da compulsão também você acaba diminuindo. Porque você está mastigando de forma correta, você está engolindo com calma, né? Então, isso também faz com que as alimentações sejam mais espaçadas, você não tem aquela necessidade de ficar comendo, e o que também
te atrapalha, Sem né? dúvida. Emocionalmente, nos processos de emagrecimento. Sem dúvida, sem dúvida. E que às vezes é a representação, inclusive, de uma ansiedade. Sim, né? É que sim. às vezes você tá ali ansioso, você quer ficar comendo, comendo, comendo. E um exercício simples, que é esse de você observar, isso já pode reduzir a ansiedade, reduzir a compulsão e ainda colaborar para que a sua musculatura facial fique mais fortalecida e te mantenha mais jovem. Então, isso é muito rico. Agora, você ia falando dos sabores, né? Que essa mudança de mastigação, ela muda até mesmo os sabores que a gente porque sente. tem gente que não sente o sabor, quer dizer, mistura tudo ali, ou então, por exemplo, vamos pensar numa papinha de neném. Né? O que é que você faz? Você põe lá cenoura, carne, você mistura tudo, tritura, e isso vale inclusive para as crianças. Estamos aqui falando de uma questão adulta, estética, mas isso vale inclusive para as crianças, né? Sim. Então, aí você, né, põe no mixer, bate tudo, a criança não consegue discernir o que é uma coisa do que é outra, e o adulto também, né? Às vezes põe tudo, come tudo, correndo, então põe uma colherada de arroz, depois já vai engolindo. Então, você não sente o sabor dos alimentos, né? Você não consegue identificar. Eu tenho um paciente, por exemplo, que não identifica se gosta mais do doce ou do salgado. Porque às vezes come, né, tão rápido e tão junto que você não consegue ter o prazer de sabor. De sabor, exato. Então, você consegue, inclusive, se alimentar melhor por conta disso. Sim, e isso, obviamente, né, como você estava dizendo, está muito ligado à sensação de satisfação. Sim. Porque se eu como um doce e eu realmente saboreio aquele doce... Você vai comer um pedaço e pronto. Exato, né? Eu vou ficar saciada com aquele doce. Quando eu faço isso com salgado, com um azedo, com um amargo, com um picante, eu sinto aquilo efetivamente... a sensação de saciedade, ela vem de um jeito muito mais rápido. Sim, muito mais gostoso. Muito mais gostoso, né? Muito mais prazeroso. Sim. Isso que é muito bacana, Sim. né? Bom, então a gente falou aqui já, tanto da mastigação como da deglutição. E isso interfere principalmente aqui na papada e interfere aqui. Isso. E aqui pra cima, o que a gente faz? Como é que... Aqui, essa área aqui é muito de expressão facial mesmo, né? Então, assim, toda a expressão facial que a gente comete, a gente mexe com a musculatura, tá? E as rugas, elas aparecem colocadas ao contrário do músculo. Então, por exemplo, o músculo da testa, ele é assim. Conforme a gente faz os movimentos, as expressões faciais, os vincos, eles aparecem ao contrário. Então a musculatura é na vertical e os vincos na horizontal. Na testa, sim. Na testa. Sim. Tá. Então, e aí, bom, daí ao longo do tempo, a gente fazendo isso, muitas vezes... A gente vai vincando isso. E nas sessões a gente aprende, por exemplo, o que é a sua musculatura facial. Né? Então, que tipo de músculo que você tem aqui, que tipo de músculo que você tem aqui. Então, a partir do momento que você identifica e conhece essa parte muscular, anatômica, orgânica, você consegue falar, bom, então a partir de hoje eu não vou fazer mais isso porque vai me prejudicar aqui. A partir de hoje eu não vou fazer mais isso porque vai me prejudicar aqui. Você começa, além de ter essa autopercepção, você vai se policiando e tomando cuidado para não fazer determinadas coisas. Né? Então, a gente, por exemplo, a gente inverte. Então, tem gente que fala muito com o olho, então vamos falar com a mão. Né? Porque a mão não causa rugas. Ai, que bom. Entendeu? O pessoal fala com a mão, com o olho, faz o quê? Tanto a mão... Eu costumo brincar que assim, então vamos trocar. Segurarem a minha mão, eu não sei falar. Eu também não. Mas é interessante isso, né? Porque, de novo, que rico esse trabalho. Eu não tinha ideia do quanto esse trabalho se volta para esse contato com a gente mesmo, né? Sim, a gente é uma autopercepção o tempo inteiro. Autopercepção, de você começar e assim, desculpa te contar. Imagina. E é autoaprendizado, né? Porque assim, você vai aprendendo e aí aquilo vai lhe trazer benefícios e você vai carregando. Então é o que eu falo para o paciente. Você vem aqui, eu vou te mostrar o que está errado, o que está certo, e a partir daí, então, o que você... Minha frente está me irritando. E a partir daí, então, o que você pode ou não fazer, né? O que é legal e o que não é legal para você. Então, quer dizer, você só vai voltar a ter um padrão errôneo se você quiser.
né? Sim, se você se você- deslizar em algum Exato, momento. se você porque deixar de fazer, se você... Porque assim, eu vou quanto dizer mais... para você, olha, você tem que mastigar assim, de tal forma, tanto tempo. Você entendeu, você aprendeu, e aquilo, lógico, você vai aos poucos colocar isso no seu dia a dia, porque é uma mudança de padrão. Exatamente Né? É uma readaptação, é uma readequação, então assim, é uma mudança de padrão. É lógico que você não consegue isso da noite para o dia, mas Sim. a partir do momento que você já tem a consciência daquilo que você fazia e daquilo que você tem que fazer, isso já fica mais fácil de você colocar no seu cotidiano. E aí Sim. depois isso fica automatizado. Sim. E aí você leva embora. Então, assim, né, o primeiro movimento é, eu tenho a consciência, eu percebo, eu tomo contato com aquilo. Bom, aí eu verifico o que precisa mudar, mas eu preciso de uma orientação, porque eu não sei o que precisa mudar, né, essa informação a gente não tem. Aí é que entra o trabalho da Fono, de fazer essa orientação. Isso. E aí vem a nossa parte, de novo, de adquirir aquele hábito. E aí a gente sabe o seguinte, né, estudando aí sobre hábitos, sobre comportamento, a gente sabe que hábitos assim muito, muito simples, eles precisam ser repetidos pelo menos 21 vezes para eles se fixarem. Agora, tem hábitos mais complexos que precisam de muito mais vezes do que 21, né? Muitas mais vezes. Mas um hábito simples, por exemplo, uma mastigação, né? Certamente, se a gente começa a tomar de fato a consciência e a praticar efetivamente, aquilo nos facilita. E aí eu vou trazer até uma dica, já que a gente está falando de que o quanto para fono estética chegar, né, nos resultados que ela se propõe chegar. É importante esse comprometimento, esse compromisso da mudança de hábito. Sim. Porque não adianta só receber a orientação, mas é receber e colocar essa orientação no seu dia a dia. No dia a dia, exatamente. Então, uma coisa que facilita muito a gente instituir um novo hábito é a gente acrescentar algum aspecto que não fazia parte, mas que a gente acrescenta para esse novo hábito vir. Essa dica tem aquele livro... como é o nome do livro dos hábitos? Agora me fugiu, daqui a pouco me vem, que é Como Mudar Hábitos. Não é Como Mudar Hábitos, me fugiu o nome, mas enfim, tem ele aqui, que ele está ali na outra sala, então eu não consigo olhar para ele agora para lembrar de bate pronto o nome, mas tem lá nesse livro essa dica de que você institui algum aspecto diferente aí no seu dia. Eu vou dar um exemplo de ordem prática. Então, por exemplo, eu quero começar a ficar mais atenta à mastigação no momento em que eu for fazer as refeições. Então, o que eu posso fazer ali no momento das refeições? Por exemplo, se eu faço todas as refeições no mesmo lugar, eu posso deixar um objeto ou um bilhetinho para mim mesma ali, que me lembre que é importante eu começar a ficar atenta, ou eu ficar atenta à minha mastigação, ou eu mastigar de determinada forma. Ou eu posso usar uma pulseirinha, um anel, eu coloco algum sinalizador que vai me lembrar para eu instituir aquele novo hábito. Por que isso é facilitador? Porque quando estamos no piloto automático, fazemos sempre daquele jeito, daquele jeito, daquele jeito. É aquele jeito, a gente nem observa. Quando a gente institui um sinalizador, que ele pode ser um despertador no relógio, um bilhetinho que você deixa, um objeto que você coloca à mesa, ou mesmo um objeto que esteja com você, uma pulseira, um anel, enfim. Você, ao olhar aquele bilhete, aquele objeto, aquele sinalizador, você se lembra que você está instituindo um novo hábito. Então, eu aprendi como que eu estava mastigando e como que eu preciso começar a mastigar a partir de agora para melhorar aqui a minha musculatura, para que eu possa me manter com uma aparência mais jovem por mais tempo. Legal, então como é que eu vou... Então eu fui lá na Fono, aprendi como é que eu faço isso em casa. É muito facilitador se você puder colocar ali um sinalizador. Eu uso muito isso. Isso vai manter. Vai manter, porque você depois vai ter uma manutenção você automatiza daquele padrão que você aprendeu de uma forma natural e tranquila. Exatamente. Eu costumo fazer isso, faço isso para um monte de coisa, né? Então, por exemplo, eu tomo vitamina D, e vitamina D a gente toma uma vez na semana. E quando eu comecei a tomar, eu falava, gente, como é que eu vou lembrar uma vez na semana, né? E aí eu instituí lá um lembrete no celular, então toda sexta-feira vinha um lembrete. E foram
muitas e muitas sextas-feiras vem um lembrete. Até que já faz tempo, não existe mais o lembrete, porque automatizou. Então, assim, sexta-feira, é sempre, na quinta já me vem, amanhã é sexta, eu tenho que tomar. É automático. Você me lembrou uma coisa. A gente aprende também que dependendo da forma como você dorme, isso pode te trazer rugas e vincos de expressão. É mesmo? Então, aquela coisa de você deitar e fazer assim, que você vai empurrando toda essa musculatura, isso vai também te criando rugas. Eu sou uma pessoa que eu deito no escuro, deito e durmo, né? Eu não tenho o menor problema para dormir e eu não acordo à noite. Mas eu amava dormir de lado, né? E é sempre do mesmo lado, por isso que a gente tem a tal da assimetria facial. Que você ia começar a falar, sim. E aí, o que eu fiz? Eu coloquei uma moranguinha, uma garrafinha de água vazia, né? Não tem água, porque eu não acordo para tomar, mas assim, cada vez que eu vou deitar, ela tá ali. Eu falo, Alessandra, deite de forma correta e não vire de lado e procure dormir sem causar rugas, né? É o que você está falando da questão do hábito, de colocar alguma coisa que te ajude ali, né? E que isso vire hábito. Então, a garrafinha tá ali, ela não tem a menor utilidade, né? Ou melhor, quer dizer, ela tem, não é a utilidade do beber água à noite. Isso, exato, mas ela tem uma utilidade que é fundamental. Isso. É que é importante que é você se lembrar disso, porque vai gerando essa simetria. E conta pra gente um pouco, o que cria a simetria? Como é que, né, o dormir tem mais, o mastigar de um lado? Mastigar, dormir, né? Tem gente, por exemplo, que já sofreu uma paralisia facial, né? Então isso também pode ser um complicador. E aí, por exemplo, uma pessoa que sofreu assimetria, né, que teve uma paralisia e tem uma assimetria, com exercícios, ela também pode, isso também favorece para que volte a ter uma simetria, ou se aproxime mais isso que eu falo. Às vezes a gente não consegue chegar no 100%, dependendo de como foi a paralisia, né? Mas a gente consegue chegar num padrão bem próximo ao lado que não está paralisado, né? E isso dá não só uma questão de estética, embora que o papo hoje seja estética, mas uma questão de qualidade de vida também. Sem dúvida, né? Sem dúvida. Porque a pessoa que, por exemplo, mastiga de um lado só, não só a questão estética, mas ela pode ter uma alteração de ATM. Né? Então ela vai abrir a boca, ela não consegue, ela sente dor, aquilo estala, ou então ela pode vir a desenvolver um bruxismo, né? Então isso também a gente consegue de alguma maneira contemporizar aí de uma forma natural, não invasiva e benéfica. E você falou, Ale, aí agora, que hoje, né, a gente, o foco é mais a questão do rejuvenescimento, da estética, mas traz um benefício na qualidade de vida. Agora, eu creio que a estética, ela também traz o benefício para a qualidade de vida quando você aumenta a autoestima, quando você se sente mais bonita. Isso também melhora a qualidade do seu viver, né? Porque melhora a sua relação com você mesma. Né? Então, é você poder olhar para si mesma e gostar ainda mais de você, e se sentir ainda mais bonita, mais, enfim, segura, plena. Exato. E aí, por exemplo, pessoas que se incomodam, porque o rosto, a gente olha para ele todos os dias. Então, se ele tem algum fator... Exato. A gente, o nosso cartão de visita. Não é primeiro impacto. É onde todo mundo olha pra gente primeiro, e é onde a gente, a hora que acorda, vai no espelho para escovar o dente, olha pra onde? Pro rosto, né? Tanto que é muito interessante que pessoas que normalmente não têm espinha, eu digo por mim, né? Eu normalmente não tenho espinha. O dia que aparece uma espinha, parece, né? Ela ressalta, né? Porque ela ressalta, porque você não tá... Mas por quê? Porque eu tô olhando sempre pro rosto. Ele é um lugar onde eu olho com muita frequência, né? Para escovar o dente, para fazer maquiagem, para arrumar o cabelo. Então, e aí, se tem alguma coisa ali que nos incomoda, como por exemplo uma espinha, que é uma coisa sim, né? Vai sair, tá tudo certo. Mas isso já gera, né? O que eu faço para dar uma disfarçadinha na espinha? Imagina uma assimetria, né? Ou realmente um incômodo que vai gerando com a papada. Quer dizer, isso vai comprometendo um pouco, né? A relação da pessoa com ela mesma, se ela não... Porque você pode ter falado, mas tá tudo certo, eu tô bem com isso, e tá tudo bem, ok. Agora, se o significado que a gente vai dando para isso é de algum desconforto, claro que isso vai gerar realmente, isso compromete, né? Então, esses exercícios simples, eles também podem ter um benefício, podem não, eles com certeza têm na autoestima,
Sim, total. Porque você cuida de você, De você. né? Fica melhor com você mesma. Exato. Né? E eu acho que assim, é o facilitador de você mesmo, que você acabou de falar, de você mesmo poder ter esse poder de cuidar de você, né? Não que as outras profissões não sejam importantes, Exato, que você não precise né, dos outros, não é isso que eu estou querendo dizer. Lógico que isso também contribui e é importante para toda uma formação. Mas eu acho que assim, o fato também de você ter essa autonomia, né, te possibilita. Então, por exemplo, eu não pude fazer os passo a passo que a Alessandra me passou hoje e agora pela manhã, mas eu posso fazer na hora do almoço, mas eu posso fazer à noite, né? Sim. Então, assim, eu sei que eu posso ir. É diferente de você, por exemplo, ter uma consulta que você não pode ir e aí você tem que remarcar para um outro dia, quer dizer, você tem que prolongar isso, né? O fato de você mesmo saber fazer e poder fazer, você se adapta a isso também, né? Eu acho que é uma questão da autorresponsabilidade, né? Autorresponsabilização por aquilo que eu quero para mim. Então, a maneira como eu quero que o meu rosto esteja, que a minha face... Eu preciso, de algum modo, fazer algo para contribuir com isso. Eu não tenho poder absoluto, né? Porque tem uma questão do tempo, tem uma questão da nossa evolução, enfim, que isso acontece. São os autocuidados, Exato. né? Agora, eu posso ter um cuidado comigo mesmo, eu posso ser responsável por este cuidado, né? E assim, realmente, ele fica daí muito mais nas minhas mãos, que é eu fazer, de fato, os exercícios. Sim, eu acho que vale também deixar claro aqui uma coisa da diferença entre a parte muscular e a parte da pele, né? Então, assim, a fonoaudiologia, ela cuida da parte muscular, tá? Então, são os movimentos que eu faço no músculo, que eu tonifico o músculo, que vai me dar um resultado estético de pele. Mas eu não mexo na pele. Pele, dermato. Tá? Sim. Então, vale a pena lembrar que, assim, até dá para fazer esse trabalho conjuntamente, o que eu acho muito legal. Sim. A mesma coisa da estética. Né? Então, a esteticista ou a limpeza de pele, quer dizer, o próprio nome já diz, né? É uma questão de pele. Eu trabalho de forma interna e externa. Tá? Então, os movimentos que são feitos internamente, de língua, de lábio, de bochecha interno, quer dizer, não tem nada a ver com a questão. Então, é só para deixar claro que às vezes fala, puxa vida, é uma área que eu não vou... Sei lá, às vezes tem algum medo de indicação, não, são áreas completamente diferentes, né? Completamente necessárias e complementares. Tá? Perfeito. Então, eu acho que isso é legal também deixar isso é muito legal. Esclarecido. Isso, exatamente, porque né, cada um vai cuidar de um aspecto dentro disso, que é né, a aparência, que é a manutenção de uma pele saudável, de uma musculatura saudável, de uma saúde saudável. Né? O ideal seria que todo mundo pudesse ter acesso, né, a todos esses profissionais para poder ter aí né, prolongar a sua jovialidade, ou então pelo menos envelhecer com saúde, né? Exato. De forma gradativa e natural. Sim, então, e que eu fico pensando que dentro dessa explicação toda que você foi dando aqui pra gente, Ale, que esse é um grande objetivo da fonoaudiologia estética, inclusive, me parece, né? Que é de proporcionar um envelhecimento da face mais saudável. Saudável, sim. Tudo bem, tem, claro, uma questão da aparência, e que ela é importante, que daí ela vai repercutir na autoestima, na relação que eu tenho comigo mesma, mas é você também trabalhar essa musculatura para ela envelhecer de um jeito saudável. Sim. A gente faz isso com o corpo todo, por que não fazer também com a face? É importantíssimo. E até eu acho que assim, o autoconhecimento, né? As pessoas, por exemplo, têm uma língua, mas não sabem o que fazer com a língua. Não sabem o que é a língua, para que ela serve, né? Sim. É aquilo que a gente falou, é tudo tão automático e tão rápido que a gente né, não se dá conta para que serve a língua, né? Como é que a gente pode mexer o lábio, como é que a gente mexe aqui fora, o que isso vai trazer de bom, o que isso não traz. Então, esse autoconhecimento, eu acho que também é grandioso. Muito, né? Muito. Né? E é grandioso, como a gente foi falando aqui ao longo da nossa conversa, tanto de um ponto de vista físico como emocional. Sim. É grandioso, é importantíssimo, né?
Bom, deixa eu ver o que escreveram. Aquele que a gente passa muito depressa, a gente já chegando ao fim. Ó, um beijo pro Jean, pro Delmir, pra Milena. E aqui passou um monte de gente no Insta. Eu não vou conseguir ver todo mundo. Deixa eu ver se a gente tem aqui alguma pergunta. Acho que a gente não tem pergunta. A gente tem oi, beijinho, um monte de oi. Oi para todo mundo. Muito obrigada para você que passou por aqui, que esteve aí ou que está aí com a gente. Ou que está assistindo depois. Eu quero deixar aqui o convite para que você, se você quiser, mesmo que você, né, esteja assistindo depois e queira deixar alguma pergunta, você pode escrever, porque a gente volta aqui, a gente olha e a gente responde depois. E quero te dizer também que no Facebook, que é Carolina Salles Oficial, assim como o Instagram, tem aqui todos os dados da Alê. A Alê atende aqui em Alphaville e em São Paulo. Então tem ali o telefone dela para você entrar em contato. Acho que tem o Insta também, não sei se foi o Insta, deixa eu ver que outros contatos tem. A gente tem exatamente, tem o Insta e tem o telefone. Você pode entrar em contato com a Alê diretamente nesses endereços que estão ali na publicação do Facebook. Tem ali também os meus contatos. A Alê, inclusive, atende no mesmo prédio aqui que eu atendo, somos companheiras de prédio. E então, se você quiser saber mais sobre este assunto, se você tiver dúvidas, pode entrar em contato diretamente com a Alê por esses endereços que estão aí, ou entrar em contato comigo, que eu também encaminho, e também, se você quiser entrar em contato comigo, pode fazer contato aí pelo Facebook, pelo Instagram, e a gente vai ter um grande prazer em responder qualquer questão aí que você tenha, ok? Ale, muito obrigada. Você quer dizer mais alguma coisa? Fique à vontade. Acho que obrigada pelo convite, né, pela oportunidade, e estou à disposição. Se alguém tiver alguma dúvida, é só entrar em contato. Ale, muitíssimo obrigada. Obrigada mesmo, que, assim, né, 45 minutos que passaram voando, porque a conversa realmente estava muito boa. Obrigada pelos seus esclarecimentos, né, pela didática em explicar de tão fácil para a gente compreender uma coisa que é automática, que a gente vive, que está ali na nossa pele, no nosso dia a dia e que a gente não percebe. Então, muito, muito obrigada. Obrigada a você que esteve e está aqui com a gente. E mais uma vez eu quero finalizar aqui desejando um feliz Dia das Mulheres e que você, mulher, aproveite muito, muito, muito o seu dia e que você, homem, também aproveite este dia, não só para nos parabenizar, mas também para refletir de que maneira você pode colaborar para esta igualdade ou para uma qualidade de vida ainda melhor da mulher. Nós somos responsáveis por isso, nós mulheres, pela nossa qualidade de vida. Agora, como nós vivemos em sociedade, em parceria, em comunidade, seguramente os homens também interferem nisso. Então, eu deixo aqui o meu grande beijo, meu grande abraço, que você possa aproveitar esse dia de hoje para fazer essa reflexão, tanto você homem como você mulher, e que as mulheres possam aproveitar ganhando parabéns, flores, e feliz, né? E tudo que merecem. Um beijo muito grande. Nós nos encontramos segunda-feira na live individual e na sexta-feira que vem, novamente live como convidado. Muito, muito obrigada. Obrigada, Lê, mais uma vez. Obrigada, eu imagino. Tchau, tchau.